Tá contigo. Salve, gente, Coutinho falando aqui do Golecast mais uma vez, um pouquinho mais profissional do que da primeira aí, Bernardo, que eu gaguejava bastante, tu viu? Logo mudou e tal. Mas eu tô aqui com um cara que me deu um nó, que eu tive que olhar depois de novo a nossa conversa para conseguir entender tudo que eu tinha conversado aqui. Mas antes, Deus o livre, se eu não pedir a vinheta, o Bill já tá me olhando, por favor, Bill, coloca a vinheta aí que depois nós aparecemos de novo. Salve, gente, então com a gente agora novamente, antes de apresentar o nosso convidado já conhecido pela galera, vamos aos recadinhos. O bronze da Rê. Conhece a Rê, Bernardo? A Rê é minha esposa linda. O bronze da Rê, procure as meninas lá no Instagram e tem agora o iluminador, né? Que também te bronzeia. Fechou, Bill? E a construtora inovadora, especialista em pré-moldados de concreto, quer construir tua loja, quer construir o teu prédio, chamem os rapazes lá da construtora inovadora. Fechou, Bill? Agora sim, Bernardo Matos, novamente. Aqui, tu é gente boa pra caramba, né, cara? Agora eu vou te jogar uns confetes, você, obrigado. Agora que eu voltei. E outra, cara, tu curte os bagulho que o cara posta lá. Eu fico, o Bernardo é tri, meu, ele curte tudo. E a Renata também fica cuidando. O Bernardo curtiu de novo, que legal. Não, tem que acompanhar. A gente fica feliz, cara. Obrigado por estar aqui de novo, então. Já falamos a outra vez sobre drogas e tal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento, né? Mas antes, como sempre, né, Bernardo, eu vou pedir para que te apresente, a galera provavelmente já te conhece, que nos assiste aí, mas vamos embora. Claro, cara, de novo, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite, a ti, ao Bill. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo e das mudanças que ocorreram no podcast, né? Tá dando uma boa guinada, não só para temas de saúde, mas outros temas bem interessantes, assim. Então, ficou claro, ele descreveu que eu tô acompanhando, então fique claro pra vocês que não é conversa minha, não. Mas tô muito feliz de estar aqui de novo, então eu sou o Bernardo, eu sou psicólogo, mestre em psicologia, trabalho tanto como pesquisador como psicólogo clínico. Estou aqui para falar sobre, né, tanto comportamento quanto talvez principalmente mudança comportamental, né? Legal, pensar qual é a dificuldade que a gente tem para mudar um comportamento, principalmente ancorando na tua narrativa, na tua história aí. E estou muito feliz de estar aqui, então bora lá. Legal, cara, obrigado. Bom, eu não vou mais te perguntar por que psicologia e tal, porque depois qualquer coisa a gente põe o corte do outro e põe nesse, né, meu? A gente já sabe, mas vamos lá. Bernardo, no primeiro programa que a gente fez, nós dois, eu tinha te comentado, eu não sei se comentei aqui ou fora, né? Acho que fora, né? A gente estava conversando antes um pouquinho sobre a minha história e tal, que saí de uma situação meio adversa e tal. Depois eu fiquei tentando entender por quê, né? Que às vezes eu converso com a Renata em casa, falando, mas como é que eu consegui isso? Porque fácil não foi, agora parece que é, né? Depois que tu conseguiu mudar um pouquinho a tua vida, parece que é fácil, mas não é. Por que algumas pessoas, poucas pessoas conseguem sair de um ambiente, digamos assim, né, para um ambiente melhor, talvez, e outras não conseguem? Ó, vamos lá. Tem várias formas de destrinchar esse fenômeno, assim. Eu vou dar uns exemplos mais clássicos, só para ancorar, digamos assim. Mas os primeiros estudos que a gente teve de comportamento eram aqueles, deve ter ouvido falar, do marshmallow, né? Do experimento do marshmallow, coisa nesse sentido. De tu, tem uma criança ali, e aí tu explica para ela que eu vou te oferecer um marshmallow agora, só que se eu te deixar aqui nessa sala com esse marshmallow e tu não comer ele, depois que eu voltar, daqui a X minutos, tu ganha 2. Então é uma ideia de controle inibitório, né? Eu conseguir controlar e não ir atrás daquela recompensa imediata. E também de demora na gratificação, né? Se eu não pegar uma gratificação imediata agora, pegar uma maior depois, é melhor. E aí muitas crianças têm dificuldade disso. Esse é um experimento que é replicado até hoje e demonstra o quanto, a depender da amostra, a depender de algumas variáveis ali, a pessoa vai comer o marshmallow e perder o dobro, digamos assim, e algumas crianças, né, vão segurar. Isso demonstra, de novo, um viés de que, mesmo quando a gente descreve tudo ali, o fenômeno está na nossa frente, a gente pode tomar uma decisão mais informada, digamos assim, mesmo assim a gente às vezes não toma uma decisão muito boa e a gente não vai atrás de um reforçador maior ou de algo que seja uma quantidade
que a gente, de alguma maneira, vai se beneficiar mais. Isso diz respeito a essa base, assim, digamos assim, experimental de comportamento. Mas quando a gente pensa na história de alguém, por exemplo, na tua, e a gente usa esse viés retrospectivo, né, de tentar avaliar o fenômeno, a gente percebe que várias decisões que a gente tomou eram muito difíceis de perceber por que a gente tomou aquela decisão, ou de, hoje eu sei que foi uma boa ideia eu ter ido nessa direção, mas naquela época, muito difícil de perceber isso. Então, de perceber também que, além desses fenômenos que dizem respeito a cada comportamento que a gente tem, quando a gente analisa o ambiente, as tomadas de decisão que a gente tem, fica um pouco mais claro retrospectivamente as coisas, mas na hora, na situação, é muito esse paradigma do marshmallow. E a chance é que tu vá atrás de reforçadores mais imediatos, que estão ali mais acessíveis para ti, do que algo que é mais longo prazo e reforçadores mais longos, assim. Tá. O marshmallow, no caso, o que tu diz em relação à minha história, por exemplo, seria o que o ambiente estava me oferecendo naquela hora. Exatamente. Pensa que muitas das pessoas do teu passado, que tu hoje pode pensar onde é que elas estão, ou se talvez nem estejam aí, né? De que muito das decisões dela talvez tenham ido nessa direção, assim, de que o que era ofertado naquele ambiente era aquilo, e ela não pensava ou não se organizava para pensar em outros reforçadores que não estavam naquele ambiente. Isso diz respeito a um ambiente difícil como era o teu, por exemplo. Mas até no ambiente que tem acessibilidade de outros referenciais, de coisas mais positivas, digamos assim, ainda assim é difícil tomar algumas decisões mais de longo prazo. Normalmente a gente toma decisões mais de curto prazo. Tá. Eu tinha um agravante, né, Bernardo, no meu caso, que eu era deficiente físico, ainda por cima, num ambiente completamente difícil, digamos assim. Às vezes eu fico, quando eu converso, principalmente em casa, assim, eu fico pensando que eu tinha tudo para ser depressivo e tal, porque eu não me aceitava bem quando era criança, nem na adolescência piorou, então, porque o adolescente dá muito valor para estética e tal, e aí para mim era um horror. Então minha mãe me pegou diversas vezes com uma tesoura tentando cortar minha mão. Ela dizia: o que tu tá fazendo? Isso eu tinha 4, 5 anos. O que tu tá fazendo? Eu falei: tô tirando essa mão, não serve para nada. E eu não sei exatamente em que momento, mas de certa forma, vamos lá. Eu não sei em que momento uma chave virou na minha cabeça, eu não sei, tá? Porque essa dificuldade que eu tinha em me aceitar me acompanhou por muito tempo. Até o início da vida adulta. E ao mesmo tempo ela era isso que me motivava a não querer ser menos que ninguém, porque aí tu pode explicar melhor, tá? Mas vamos lá, vou te dizer o meu sentimento, aí tu explica, tá? O que eu senti era o seguinte: possivelmente eu já me sentia menos do que as pessoas. Por isso que eu não me gostava, tipo. Então, para que as pessoas não pensassem que eu era menor, eu tinha que ser melhor. Então, de certa forma, foi como se fosse uma catapulta para me jogar para frente, para que eu nunca fosse pisoteado ou que alguém ficasse com pena de mim ou alguma coisa assim, entendeu? Esse é um ótimo exemplo do quanto, às vezes, uma contingência, dentro de um contexto, ela pode ter direções e magnitudes diferentes. Eu vou pegar o teu exemplo e dar um outro exemplo mais clássico de drogas, por exemplo. Tem muitas pessoas que crescem em um ambiente em que os pais fumam. E aí a gente tem uma bidirecionalidade em relação a esse fenômeno. De que se eu tenho pais que fumam, eu tenho uma aversão total ao cigarro. Eu acho nojento, eu nunca vou tocar, eu sinto o cheiro de cigarro, já quero ir embora, e eu odeio qualquer experiência que tenha relação com o cigarro, o tabaco, enfim. Então é uma interação fóbica, né? Eu odeio aquilo. Só que existe para esse mesmo fenômeno uma outra direção, que seria de porque os meus pais fumam, eu acho o cigarro incrível, eu gosto do cheiro, eu gosto da experiência e eu vou fumar mais facilmente do que pessoas que nunca viram cigarro na vida. Então nota que essa mesma contingência, ela tem direções diferentes e às vezes magnitudes diferentes. Às vezes porque meus pais fumavam, eu não ligo para cigarro, nem penso nisso, então não tem direção nenhuma, nem magnitude nenhuma. Ou às vezes a magnitude é extremamente forte. Pensa que no teu exemplo a gente vê que a tua deficiência ela poderia novamente ter ido para duas direções diferentes, seja de tu assumir muito a identidade de uma pessoa que é menos do que os outros e aí isso te puxar para baixo e a tua performance, digamos assim, na vida ser para baixo também, quanto o que ocorreu, né? Que é muito do que
essa deficiência se manifesta, faça com que tu use isso para melhorar o como tu te comporta e tentar ser mais, tentar agir diferente. Então, uma direção diferente a partir do mesmo fenômeno. E às vezes a magnitude pode ser também diferente, dá para notar o quanto isso te mexeu. Então, uma magnitude maior em relação a ser algo que fosse relevante para ti. Era extremamente importante, justamente para te impulsionar para agir diferente. Interessante, né? Cara, e o quanto tu acreditar em algo pode ser importante para que tu consiga chegar. Que eu estava te falando ali sobre o método Bannister, né? Que tu precisa acreditar que algo impossível pode acontecer antes de acontecer. Daí depois que acontece, ok? O quanto que a tua cabeça, nesses casos, em acreditar, eu te pergunto isso porque lá atrás, lá atrás, eu li O Segredo, o livro, The Secret, sabe? Eu li aquele livro e aquele livro foi um livro que colocou na minha cabeça que se eu quisesse alguma coisa de verdade, mas assim, querer a ponto de não ter a menor dúvida de que ia dar certo. Eu comecei a fazer algumas coisas do que eu li no livro e assim, eu não sei se foi o livro daí, mas que eu não sei nem se dizer se foi ou não foi, mas eu posso te garantir que eu fiz. E eu não sei se foi o livro que fez dar certo, mas sei lá, eu dei um pouquinho certo, entende? Pode ter certeza que quem foi responsável por isso foi tu e não o livro, tá? Foi tu que tomou essas decisões. Olha, né? Que legal. Exato. Mas eu acho que o elo que liga esses dois fenômenos, tanto do livro quanto desse fenômeno aí se não me engano, do corredor de 400 metros, são dois fenômenos que se correlacionam para esse fenômeno, né? Que é tipo, eu falo um fenômeno 10 vezes. Um que é o fenômeno de ancoragem, né? Então, a partir do momento em que um fenômeno ele aparece para nós, ele serve de âncora, ele serve de referencial. Então, nesse caso desse corredor, né? A gente, se não me engano, ficaram muitos anos, eu vou chutar um período aí, mas eu não botaria muita certeza nisso, mas de 10 a talvez 20 anos, que o mesmo recorde se mantinha, e aí muito do que se pensava era de que era intransponível, assim. E a partir do momento que se bateu aquele recorde de corrida, ele foi quebrado em sequência várias vezes num intervalo de tempo muito menor. Então pensa que a âncora que se tinha era de que, isso aqui é inatingível, a gente tem esse valor, mas esse valor a gente nunca vai conseguir chegar próximo disso. A partir do momento em que isso se demonstra que é transponível, a gente começa a ter outras pessoas justamente conseguindo atingir isso. Então, primeiro é a ancoragem de um valor, que nesse caso era de tempo, né? Esse tempo aqui é inatingível. E outro viés de disponibilidade, né? O que está disponível para nós é o que a gente vê. Então, se algo não está manifesto para nós como uma referência, a gente finge que é como se nem existisse. Então, nota que, e isso que tu citou, eu costumo fazer uma piada no sentido de essa é a pergunta de $1 milhão, né? Do tipo, sim, a partir do momento que está manifesto, a gente consegue atingir aquilo, e a gente tem que assumir que tudo é manifesto, tudo é atingível, parece simples descrever isso, mas o difícil é tu pensar em algo que realmente, em média, a gente não vê como atingível, assim. Isso serve para, sei lá, recordes de esportes, serve para, sei lá, cifras financeiras, serve para comportamentos do dia a dia, serve para, sei lá, uma pessoa que tem obesidade grau 3 e não consegue sair da cama. É muito difícil que ela pense uma disponibilidade de ter comportamentos diferentes, porque não está disponível para ela. Sim. Esse fenômeno explica até coisas do tipo, sei lá, pensa em um hospital que tem certo número de pacientes que apresentam uma condição X, sei lá, fibromialgia. A partir do momento que aparecerem mais pacientes que têm fibromialgia ali, todos os profissionais daquele hospital vão ficar, fibromialgia é super prevalente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Talvez um monte de gente tenha fibromialgia aqui. Por quê? Porque apareceu ali, ficou manifesto, e aí cria-se uma disponibilidade, eu começo a ficar muito sensível para aquela informação. Quando a prevalência de fibromialgia em Porto Alegre é a mesma que qualquer outra capital. Claro, assim. Entendi. Então tudo isso meio que rege esse fenômeno da gente ter algo disponível, ver como um referencial e poder agir a partir disso. Tá, ô Bernardo, então olha só. Esse fenômeno que tu disse que é ancoragem, né? Tá. Mexe inclusive com o outro. Exatamente. Porque quando eu conseguir, eu mostro pro outro ali que dá. Isso. E aí na cabeça dele passa a ser possível. E aí essas pessoas também começam a trabalhar para ir quebrando o recorde. Isso. E aí tem outro fenômeno. Isso que tu acabou de explicar também explica o fenômeno de modelagem que a gente chama. Tá. Que isso foi explicado por um psicólogo lá nos anos
70, 80 anos antes, que é o Bandura, em que muito da explicação dele, muito do que ele estudou foi justamente o aprendizado vicário, que a gente chama, que é o aprender por meio de modelos. Então, isso a gente tem, um clássico do gerir um filho, né? Desenvolver um filho com um pai e uma mãe. A gente normalmente é um modelo para o filho, a gente serve de modelagem. Então, o meu filho não precisa nunca apertar um botão de um elevador para ele entender que se ele apertar o botão, o elevador desce. Ele vê eu fazendo isso, a partir disso ele sabe que o elevador vai descer. Então tem muitas experiências que a gente não precisa ter diretamente. A gente aprende por meio de modelagem. O caso dessa ancoragem que tu falou que depois do corredor 1 seria isso? Isso. Isso era uma coisa impossível de se ter. A partir do momento que se quebra, eu consigo ver isso, de novo, disponibilidade de que isso existe, e eu consigo aprender a performar daquela maneira a partir do momento que eu consigo ver isso acontecendo. E as pessoas E aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, é porque elas querem a recompensa imediata. Vamos lá, que agora tu juntou muitos fenômenos num só, é difícil. Pensa que tu te usou de exemplo, né? A gente falou do quanto muito do teu desenvolvimento foi, não tinha isso disponível para mim, a partir de certo momento eu comecei a visualizar mais isso eu consegui atingir. Então vamos pensar lá no teu passado, onde tu morava, digamos assim. Muitas das pessoas que eram teus conterrâneos e que estavam contigo naquele período, talvez eles também não tivessem nenhuma disponibilidade em relação a, por exemplo, ter um podcast daqui a 20, 30 anos. Então jamais passou no espaço cognitivo deles de que eles poderiam fazer isso. Então não fica um processo de tomar uma decisão de curto prazo ou longo prazo. Vem de eu nem conseguir pensar que eu vou atingir esse tipo de coisa. Isso, inclusive, diz respeito a um fenômeno que hoje em dia a gente vê mais, mas antigamente era mais raro, de tu ver, sei lá, atores negros em filmes ou pessoas de outros tipos de minorias aparecendo em filmes, em mídias. Por quê? Porque é importante que se perceba que dá para ser um ator, uma atriz, ser um super-herói, sendo uma pessoa negra, uma pessoa asiática, uma pessoa de qualquer outra minoria. E isso muda o fato de que para aquela pessoa que está se desenvolvendo, aquela criança, vai ver isso como, isso é possível. E antes não se tinha nada disso. Tem a ver com a disponibilidade. Agora, vamos lá. Sabe que eu sempre... Tu fala, depois eu... Tá, tudo bem. E eu falo rápido. Uma trabalhada aqui e depois eu tento ver se é isso aqui. Tá, vamos lá. Se pegar o passado lá atrás, tá bom? Nem eu sabia que eu ia estar aqui. Foram as escolhas naquele momento que foram fazendo como se fossem cada escolha uma escada. Isso. Que chegaram aqui. Então não é, na verdade, por exemplo, vamos lá, a cada escolha que eu fazia, eu tinha 2, 3, 4, 5 disponíveis naquele momento. As mais fáceis, digamos assim. Isso, a gente chama isso de custo de resposta. Que tem menos custo de resposta, menos custosas para ti. Tá, e as mais custosas mais difíceis. As mais difíceis, tá. Então, eu só cheguei aqui, claro, sem dúvida, porque lá atrás eu ia cada decisão, isso é para todo mundo. A cada decisão, tu vai chegar possivelmente num lugar que tu jamais imaginou. Exatamente. A depender das decisões que tu tomar. Ou tu vai continuar num lugar que tu... Isso. Que é aquele que é o teu, que não é que tu imaginou, é aquele que é o teu. Tu vai replicar muito do ambiente que tu já tá. Tu sabe que a melhor posição que eu pensei que eu ia ter, cara, eu ia ser cobrador de ônibus. Aqui eu não tô... Deus desmerecendo. Não tô. Eu fui varredor de ônibus. E eu pensei, e aí eu penso, até eu tava falando com a Renata esses dias, eu falei pra ela assim, cara, a melhor posição que eu pensei que eu ia ter era ser tipo cobrador, que era tudo que eu queria. Olha isso. Porque naquele momento era o que estava disponível para mim. É isso, certo? Exatamente. Daí depois eu me preocupei, como é que eu vou ser cobrador de ônibus? Como é que eu vou dar troco? Vou ter que ter muita habilidade, como eu não consigo. Daí, olha, cara, como são as coisas, a minha falta de... Como é que eu posso te dizer... de capacidade de dar um troco rápido me fez eu ver que não é aqui. E aí eu fui pensar em outra coisa. Entende? Porque era o que tinha disponível para mim naquele momento. Exatamente. Então não tem a ver com a recompensa no fim. É isso? É uma combinação de vários desses fatores, né? Isso. Pensa que a ideia que eu te descrevi é o quanto, se a gente usa de referencial, a gente vê que teve vários momentos em que para tu chegar onde tu chegou não foi apenas porque tu escolheu
a um reforçador que era de mais de longo prazo ou que era mais difícil e o teu colega, digamos assim, escolheu de curto prazo. É também porque ele nem vê como disponível outros tipos de escolhas. Às vezes ele está escolhendo uma que é muito custosa na realidade, mas ainda assim vai levar para um desfecho ruim, assim. Pensa que pessoas que estão envolvidas com violência, é muito custoso estar envolvido com violência. Claro. Não é uma coisa simples. Não. É. Tu tá sempre nervoso também. Exato. Às vezes mais que eu, né? Estudando. É verdade, cara. Exatamente. Então não é apenas uma questão de... porque não tá nem no processo cognitivo do cara, ele não enxerga isso. Exatamente. E, de novo, isso a gente está pegando uma parte, digamos assim, que mistura neurobiologia com comportamento, mas também tem toda uma parte que diz respeito à nossa sociedade, como é que ela se organiza, que foi o exemplo que eu dei, de tu ter filmes, séries, tu ter tipos de mídia que justamente demonstram que existe uma disponibilidade de pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas deficientes, ou enfim, de qualquer forma, de... alcançar certas coisas que antes não existia. Era basicamente impossível ter uma mídia de por exemplo, super-herói que era um homem negro. Assim. Então, isso também é importante para dar uma disponibilidade para a pessoa perceber o quanto é possível atingir esses objetivos. Assim. Cara, tu sabe que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, não sei se Olha eu te comentei. Não? Ah, tá, não te comentei da outra vez? Não. Eu fiz em 2018, agora eu tô falando sobre disponibilidade, porque é bom conversar contigo, porque daí as coisas vão se abrindo na cabeça da gente, né? Eu vou olhando lá para trás e vou pensando. Eu li eu li um livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, onde ele conta que ele fez um pedaço do caminho para se encontrar e tal. Ele é meio mago, né? Então ele para se encontrar e tal. Só que ele se encontrou antes do fim, daí ele não terminou o caminho. E eu fiquei ele contando, lendo ali, ele falando essa história e tal. E aí o caminho de Santiago virou disponível dentro da minha cabeça, porque até então eu jamais tinha ouvido falar em caminho de Santiago. E naquele momento eu pensei assim, isso eu tinha, Bernardo, uns 20 anos, 21 eu acho. Eu pensei exatamente isso, ó. Poxa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque não era disponível para mim naquele momento das escolhas que eu tinha para fazer. Então eu pensei, nunca vou conseguir fazer isso, não tem como. E aí eu fui para aquilo que estava acontecendo no momento. Quando chegou, eu tinha 40 anos, 2018, eu me vi, cara, com a possibilidade. Com a possibilidade material de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu falei, vou fazer. E aí eu fui fazer, cara, agora tu vai me ajudar nisso também. Vamos ver, olha só. Ainda que eu tenha passado por tudo isso, cara, eu falo assim, pra mim parece que foi sempre lomba acima, sabe? Pra fazer as coisas, cara, não teve descida, sabe? Hoje até que eu tô tá melhor, mas eu digo, até aqui foi sempre lomba acima, né? Só o Everest, né? O Everest também. E aí, cara, como foi sempre pra mim lomba acima, sempre custoso, sempre difícil, diversas vezes eu pensei, cara, não vai dar, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? E aí eu duvidava de mim e da minha capacidade. Veja bem, olha só. Com 40 anos, vamos lá, eu ainda, materialmente falando, tá, Bernardo? Eu não estava nas condições que hoje eu tô, tá? Mas em relação ao Thiago que varria ônibus, eu já tava... Bem melhor. Porra, eu já comia McDonald's, né? E naquele momento daí eu resolvi... Daí então, quando eu me vi com a possibilidade de fazer o caminho de Santiago de Compostela, naquele momento, sabe por qual foi a minha motivação? Foi desacreditar em mim. Como assim? Olha só o que eu pensei, ó. Eu vou fazer esse caminho de Santiago de Compostela para provar para mim mesmo que eu sou capaz de começar uma coisa e terminar. Porque dentro da minha cabeça eu não fazia nada e eu era resiliente até o fim. Por que isso acontece? Não sei se tu me entendeu. Tu entendeu? Isso ocorreu comigo. Por que isso acontece? É isso aí, mas... entendeu? Eu entendi. É importante notar que muito do que eu citei, né? Eu falei isso é neurobiologia e comportamento, e também tem muitas camadas sociais e de como é que a gente organiza a nossa sociedade.
parte disso, quando a gente hiperindividualiza algo, digamos assim, a gente passa por crenças que a gente tem sobre si mesmo. E aqui crenças não é... crença é um fenômeno que acontece para tudo que é coisa, né? E aí muitas das crenças que a gente tem são principalmente sobre nós mesmos, assim. E a partir de certo momento, a partir de a gente se observar agindo da mesma forma, tendo as mesmas dificuldades, chegando no mesmo ponto, a gente começa a internalizar que, eu não consigo. Eu tô sempre chegando na mesma situação, eu tô tendo dificuldade de agir diferente, eu não tô atingindo o que eu queria atingir. Essa experiência vai moldar muito da nossa visão de nós mesmos. Mas isso não é uma batida de martelo em relação ao que a gente é. Muito do que a gente vai trabalhar em termos de psicoterapia, por exemplo, é de descrever isso como uma parte de ti no sentido de que tu está assim, tu não é assim. Só que a gente internaliza, obviamente, essas experiências. E aí tu provavelmente internalizou muito da tua experiência, isso diz respeito não só à tua história de vida, mas diariamente o que acontece, digamos assim. E aí é muito possível que essa narrativa tenha ficado na tua cabeça. E aí essa narrativa, eventualmente, ela pode ser quebrada, né? E aí muito disso que vem de tu começar a agir diferente, pensando, eu vou provar pra mim mesmo que eu consigo, por mais que, se tu me perguntar, você vai dizer, não vou conseguir, ou não vai dar. Sim. Ou, eu sempre tentei e nunca consegui. Então pensa que muito desse processo é bem individual para cada pessoa, do quanto ela internaliza certas crenças. Olha isso. Mesmo que por exemplo, mesmo que já tivesse acontecido bastante coisa. Exatamente. Tenha dado certo, eu ainda assim acreditava. Isso acontece com algumas pessoas? Acontece com alguma regularidade, e uma das formas de descrever esse fenômeno é filtro negativo. Então pensa que às vezes a gente passa por várias experiências e aí eu chego pra ti e falo, hoje meu dia foi um pesadelo, tal coisa aconteceu, e aí tu me faz perguntas e eu, não, na verdade também teve isso, também teve essa outra coisa. Isso. Na realidade eu vi uma pessoa que eu amava muito, que eu não via faz muito tempo. Então muitas vezes quando a gente vai relatar algo, quando a gente vai avaliar até o nosso próprio dia, digamos assim, cotidiano, a gente tem um filtro negativo em relação a gente dar mais atenção ao que é pior, ao que nos machucou, ao que a gente sofreu. E não muito do que realmente foi positivo e nos beneficiou, e a gente não descreve dessa maneira. Então... é como se a gente valorasse mais aquilo que não foi tão bom. Exato. Mesmo porque numa vida inteira tem alguns fracassos, talvez poucos, mas aí vai aonde é que tu vai colocar o foco. E isso é um paradigma para muitas coisas. Até a medicina tem muito essa dificuldade, né? De a gente conseguir valorizar, agora eu vou dar especificamente um exemplo de um médico, né? Mas a gente conseguir valorizar alguém que evita um desfecho ruim é muito mais difícil do que a gente valorizar alguém que só tenta intervir, tenta fazer alguma coisa e nos incrementa algo. Então pensa que evitar um desfecho ruim de, por exemplo, sei lá, fazer com que a pessoa pare de ser tabagista ou que beba álcool, por exemplo, é muito mais raro a gente valorizar isso do que a gente valorizar alguém que faz algo pela gente e que fala, vão ter esse novo fármaco aqui, a gente tem que testar isso, a gente tem que fazer certa cirurgia, a gente tem que fazer tal coisa. A medicina é muito interventiva, é muito valorizada por isso, sendo que muitas vezes a gente só evitar um desfecho ruim é muito melhor do que ficar incrementando muitas coisas na vida de alguém. E, esse é um paradigma na medicina que é muito atual, muito difícil de trabalhar, porque isso é um viés humano. A gente sempre valoriza alguém que faz algo, ela faz alguma coisa, sendo que, pelo menos em dado de saúde, por exemplo, é muito mais benéfico conseguir evitar algum desfecho negativo, por exemplo, um câncer, sei lá, claro, do que eu tratar alguma coisa. Então, esses paradigmas, eles aparecem no nosso dia a dia, assim, porque a gente tem um viés da forma que a gente vê os fenômenos. Seja um filtro negativo, né, que é prestar mais atenção no que nos faz sofrer, seja, de novo, da disponibilidade de coisas que são mais, isso aqui chama atenção, isso aqui olha só o quanto isso é relevante. E algo que chama menos atenção, a gente não dá tanta bola assim. Ô Bernardo, sabe que toda vez que tu vem aqui eu tenho que olhar o episódio de novo, né? Cara, é muito bom. Olha só, ainda bem, olha só, a gente estava com um cardiologista gravando um pouco antes de ti, né? E ele falou uma coisa que agora veio a calhar para eu perguntar para ti, olha só. Ele disse que vai no consultório dele, às vezes, alguém que colocou stents. Stent. Stent. Isso é com T. Em português ele fala stand, mas não, ele fala stent, viu? Ele até stents, viu, galera? É isso, E eu recém falei com ele, já tava Strength, eu já botei nela. Pra tu ver que eu tô bem, né? Essa foi inovadora. Strength é raro de falar. Ai, cara, e aqui faz meia hora que eu tava com o cara aqui. Se ele ainda bem, tomara que ele não veja essa parte. Cara, daí ele diz o seguinte,
Então, o pessoal tem uma vida, as pessoas têm uma vida desregrada e tal. Uhum. E aí elas chegam no momento que elas são obrigadas a fazer alguma coisa. Aham. Aí ele vai lá, explica tudo que a pessoa fez até ali para que ela chegasse naquele ponto. Aham. A pessoa faz uma cirurgia no coração para que o sangue passe numa veia de Que ele tava 6 obstruído. milímetros, Aham. obstruindo. Hã? Pesquisa. É, Trouxe dados de pesquisa. isso. Aham. E as pessoas voltam a fazer as mesmas coisas que elas faziam antes de chegar até ali. Aham. Aí, se tu não te ajudar, ele fala, ninguém mais vai conseguir. Por que as pessoas fazem isso? Não, e essa é uma. Eu gostei muito que você citou esse exemplo, muito, muito bom. Que é justamente a materialização disso, assim. De que são decisões de estilo de vida, diárias, que nos levam a um desfecho negativo, por exemplo. E seria muito mais importante a gente justamente evitar essas decisões de estilo de vida, como tabagismo, alcoolismo ou sedentarismo, por exemplo. Mas que a gente presta atenção, a gente presta atenção muito mais na via interventiva. Ó, Roquinho, o stent resolveu o problema que eu tinha. Pô, mas e se a gente tentar evitar de chegar nesse ponto em que eu tenho uma oclusão de uma veia, em que eu tenho hipercolesterolemia? Então, pensar que é muito mais... E aqui não é para diminuir o trabalho dos médicos, tá? Sim. Mas é muito mais valorizada essa questão interventiva e do... Chegamos no problema agora, solucione ele, do que ao longo do tempo a gente evitar vários dos desfechos negativos que envolvem decisões de estilo de vida e que, de novo, não é para onerar o usuário, digamos assim. Nós, como cultura, sofremos disso, assim, de não promover questões de estilo de vida e que são decisões que vão evitar assim, muitos dos desfechos que vão te levar a um médico. Mas a gente valoriza muito mais. Eu cheguei no médico, agora soluciona aí, me salva, pelo amor de Deus. Daí eu volto a fazer a mesma coisa. E Comer eu vou carne voltar daqui a um gorda, tempo. vou fumar de novo. Exatamente. Pô, cara, esse pra mim me parece o caso do marshmallow que tu falou, mas ao contrário. Exatamente. Né? Tipo assim, ó, tá tudo de negativo aqui, meu amigo. Mas vou continuar fumando. Se tu continuar, vai acontecer isso. O cara vai lá... É. E é muito triste porque da forma que a gente descreve esse fenômeno, que essa é uma descrição acurada, tá? Não tem nada de julgamento no que tu falou, Sim. digamos assim. Mas essa é uma descrição que onera muito o usuário, quase como se ele não tivesse cognição, conhecimento do que ele está fazendo. Mas é justamente porque a pessoa segue num mar de decisões que são muito a curto prazo, como por exemplo uma substância como a nicotina, Sim. que é um estimulante que tem seu benefício, a pessoa gosta daquela experiência, mesmo que tenha lesão para pulmões, coração, várias das questões de saúde mental que carrega. Então, a partir de certo momento, a gente está mais para um espaço de decisões ou de comportamentos que são pró-substância, ou nesse caso, pró-sedentarismo e assim vai, do que um que, de novo, disponibilidade, um que envolve mais exercício físico, envolve mais eu estar com as pessoas que eu amo, às vezes até espiritualidade. Então, é muito disso também, assim, de que isso tudo que a gente está falando se atravessa para criar um estilo de vida, por exemplo, que é oneroso para a pessoa e que ao longo do tempo foi se tornando cada vez mais oneroso. Enquanto, por exemplo, se a gente de novo te usa de âncora, a gente vê o quanto tu poderia ter seguido por essa direção para vários desfechos e tu escolheu outras decisões que te levaram onde tu tá hoje. Tinha um menino lá, por isso que é bom podcast, tu vai batendo papo, vai indo lá, vai vendo cá, né? Uhum. Tinha um menino lá, criança também, adolescente, 10, 11, 12 anos, lá na minha época, que ele tinha problema nas pernas e ele fazia fisioterapia no mesmo lugar que eu fazia. Cerepau, não sei nem se existe ainda Cerepau. Tem o Serpal atualmente. Não, na época era Cerepau, que fica aqui no Quando IAPI. mudou. No IAPI. Essa Serpal é onde? Não sei. Ah, tá, não. Tem Cerepau que era no IAPI. Eu ia fazer fisioterapia lá. Bem, hein? Me lembro porque eu passei anos da minha vida indo lá fazendo fisioterapia, choquezinho e tal, né? E esse rapaz, esse garoto, né? A mãe dele resolveu fazer uma cirurgia nas pernas dele e ele caminhava, cara, mas ele caminhava com dificuldade. E aí quando fez a cirurgia que era para melhorar, não melhorou, piorou, daí o guri não caminhava mais. E antes ele jogava bola com a gente no gol, tudo e tal, depois ele não conseguiu mais nem jogar futebol. O guri se jogou nas drogas, cara. E eu não sei, eu acho que não deve ser vivo, porque depois que eu nunca mais vi, assim. Acho que eu vi ele, eu tinha, sei lá, 16 anos, 17, a última vez que eu vi ele, depois nunca mais vi.
que é um caso assim meio parecido com o meu, claro, só que ele era as Fato. pernas e tal, só que ele se atirou de um jeito que... Uhum. Eu lembro do nome da mãe dele, claro que eu não vou falar aqui, mas eu lembro do nome da mãe Olha dele. só. olha Porque só. a minha mãe e a mãe dele conversavam amigas, às olha vezes, só, não era amigo, mas que conversavam fofo. porque a gente ia pro mesmo lugar, como a gente se utopia, né? Sim. É muito interessante notar que esse é um exemplo, e aqui de novo, né, para basear tudo nesse exemplo, Sim. mas um exemplo que atravessa justamente tudo que a gente falou. Pensa que no caso dele, a gente tem um desencadeante talvez um pouco mais forte ali, que era da gente foi pela via interventiva de uma cirurgia que talvez desse benefício, não deu muito certo, e aqui lembrando que até cirurgias têm sua falhabilidade Claro. e tem seu custo, e às vezes são tomadas de decisão em saúde que são muito mais complexas do que parecem. E aí, junto desse desencadeante, tem todas as condições que tu também já tinha, né? De estar em várias dificuldades socioeconômicas, por exemplo, e aí ele, né, se afundou nas drogas, como tu descreveu. Então, notar o quanto, às vezes, tomadas de decisão como essas, elas também têm todo o ambiente que tu citou, e às vezes um desencadeante mais marcado. Aqui, claro, eu estou juntando Sim, fenômenos, talvez não sim. sejam tão juntáveis assim. Mas pensar que muitas vezes tem um desencadeante que nos faz entrar em um tipo de cadeia comportamental, às vezes a gente fica lá, a gente nem lembra do desencadeante. Nem lembro que foi por isso que eu entrei lá, mas eu sigo lá naquele mesmo cadeia comportamental. Eu tenho isso com treinamento, por exemplo. O motivo que eu comecei a treinar é porque, eu quero pegar mulher. E depois, faz 13 anos que eu treino, atualmente eu nem sei, nem lembro especificamente dos motivos, fora esse, né, de me manter treinando, até porque eu tô treinando faz tantos anos que eu nem... os motivos iniciais não são os que me mantêm. E isso eu conto para muitos pacientes, assim, de que o motivo que a gente entra numa certa cadeia comportamental, num certo hábito, a chance é que o quão longitudinal ele for, com quanto ele sobreviver aos anos, não vai ser o mesmo motivo que tu tava lá no início. Sim. Mas se mantém, porque tu tá muito mais interessado no processo do que no resultado, digamos assim. Essa é uma demonstração clara de amor pelo processo, assim, de que tem outros motivos que tu te mantém ali. E aí isso serve tanto para um hábito bom, como treinar, quanto para um hábito ruim, como o uso de substâncias. Por exemplo, eu comecei a usar por um desencadeante, eu tive um luto de alguém, minha mãe faleceu, alguma coisa nesse sentido. E aí isso leva a pessoa a entrar naquele mundo, digamos assim, só que o motivo que ele fica já não é mais por aquele desencadeante, mas ele fez parte do início, assim, de como é que a pessoa entrou naquilo. Que loucura, né? Ô Bernardo, me diz uma coisa. Agora que tu falou também sobre vícios, né? Não tem como não te perguntar. Tá, olha só. O hábito. Um vício é um super hábito? É um super hábito. Hábitos que se mantêm longitudinalmente, cronicamente, eles fazem alterações na gente, né? Desde alterações do cotidiano, do dia a dia. Então, eu vou me mudar. Eu vou escolher morar em um lugar que é mais próximo de coisas que eu valorizo, que eu gosto, que eu amo. Sei lá. Esse é um exemplo. Eu me aproximo mais de interesses, eu vou atrás de conteúdos, eu leio coisas, eu vou atrás de materiais que tenham relação com isso que eu gosto. Isso são exemplos cotidianos do dia a dia. Hábitos também fazem mudanças encefálicas, né? Nosso encéfalo ele muda, se desenvolve diferentemente baseado naquilo que é mais acessível a nós. Recentemente teve um pessoal do jiu-jitsu, eu tô fazendo jiu-jitsu agora, faz um tempinho. Tu tá fazendo jiu-jitsu? E aí, tem muitas habilidades do jiu-jitsu que antes era, tipo, truncadaço, eu não conseguia fazer nada. Hoje em dia eu consigo fazer isso. Por quê? Porque teve mudanças encefálicas que descrevem muito do processo motor de um esporte que estão mais acessíveis agora para mim. Então tem essa parte encefálica também. Agora, pensa o seguinte, um hábito que é super longitudinal, super constante, super forte, como, por exemplo, o uso de substâncias, ele também tem alterações encefálicas, que mexem muito com o circuito de recompensa, com a impulsividade, com o controle inibitório, que fazem com que eu cada vez mais use aquela substância. Então pensa que para qualquer hábito a gente tem toda essa circuitaria, digamos assim, para uso de substância a gente tem essa circuitaria junto com o fato de que a intoxicação é muito forte. Pensa que a intoxicação, o efeito no meu corpo, no meu encéfalo, de usar cocaína, por exemplo, é muito mais forte do que eu lutar contra alguém no jiu-jitsu. Mas os dois estão fazendo alterações. A magnitude é muito diferente. Tá, mas é no mesmo lugar do cérebro? Do encéfalo? Quando a gente fala de uso de substâncias ou coisas que têm uma recompensa mais clara, a gente fala principalmente da via de recompensa que, a depender do comportamento, ele é tão complexo que ele não é tão guiado por recompensas, assim, digamos assim. Pensa que se eu vou estudar, às vezes, a ativação dessas estruturas é bem pequena em relação a eu usar cocaína, por exemplo. Mas, de fato, são estruturas semelhantes. Só que a magnitude da ativação é bem diferente, assim.
Ah, sim. Ô, cara, tu sabia que eu vou estudar, se Deus quiser, se der certo, Aí, ó. neurociência? Aí, ó. E a doutora Carmen, né, que esteve aqui, ela faz parte do PPG da URGS, né? E ela falou, seria legal. Então, Aí, ó. Daí eu tô estudando um pouquinho sobre circuitaria legal. do cérebro, Sim, bem legal. sim. É muito louco. É né? muito interessante, é muito interessante. É uma área muito, que cara, é vem demais. ganhando muita atração e merece muito dessa atenção, principalmente na área de pesquisa, assim. Porque hoje em dia, como a neurociência está mais acessível para as pessoas, isso torna com que, de novo, a acessibilidade de eu pensar, posso ser um pesquisador nessa área, fique aumentada. E é uma área que realmente precisa de muita pesquisa, assim. Porque, Que legal. enfim... Cara, é muito legal. Eu comecei a ler um livro lá que ela me sugeriu para estudar e tal, né? Cara, é como se tu tivesse estudando sobre o universo, só que é aqui dentro. Isso, só que é a nossa cabeça. É muito muito interessante. louco, cara. Eu tô muito empolgado. Mas vamos lá. Tu viu que isso aí que é por isso que é bom. Ô, Bernardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Física quântica, tá? Eu coloquei isso aqui só porque nós tivemos uma juíza aqui Tá. que ela era pós-graduada em ciência quântica e ela era de como é que é o nome, amor? Constelação familiar. Ela fez, tá? Eu lembrei da física quântica porque ela diz o seguinte, não sei se todos os físicos quânticos, mas como ela foi uma estudiosa e ela teve aqui, então ela diz o seguinte, isso, por exemplo, tu tem diversas escolhas, né? E a física quântica, eu não sei se é a física quântica, será que eu tô fazendo confusão? Vamos jogar com a ideia, mas vamos lá, eu vou jogar, tá. A categoria não importa. Quando tu quer muito uma coisa de verdade, tu consegue, não importa o que seja. Isso existe? Isso não existe desta maneira, Tá. que isso faria com que, por exemplo, agora eu sou o presidente do Brasil. Isso, não, dos Estados Unidos, eu nem americano sou. Não vai virar não. Exato, se eu tenho 1,50m, eu vou jogar basquete. Exato, vou jogar na NBA, assim. Então, cara, tem muitas camadas em relação a justamente eu engajar em algo que é um objetivo meu, que a gente já falou, né? Todo esse processo de como é que se constitui uma tomada de decisão e um comportamento ser acessível ou não. Mas a partir do momento que, de novo, tem uma acessibilidade, a gente não tem uma questão material que me impeça, e aí vai desde exemplos bobos, como eu citei de olha só, você presidente do Brasil, até o exemplo de questões de estatura com esportes que requerem uma estatura aumentada. Dado a proporcionalidade material, realmente a chance é que a gente alcance isso após um período de investimento, digamos assim. Mas isso, de novo, requer uma cadeia comportamental que vai ter muito desse processo de que, se eu quero algo que é muito difícil de alcançar a longo prazo, eu preciso escolher reforçadores de longo prazo ao invés de reforçadores de curto prazo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, os exemplos que a gente está ancorando em ti, né? Muito do que tu nem via como possível se manifestou. Isso não diz respeito isso era impossível e agora se tornou possível só porque eu estou fazendo, digamos assim. Mas é porque antes tu não tinha uma descrição daquele fenômeno como ele era, mas estava se aproximando dele, né? Hoje, na era da internet, tem muitos tipos de formas de trabalhar, de ganhar um sustento que antes eram impossíveis de existir há 5 anos atrás e que se tornam muito possíveis agora. Então nota que, e é muito interessante o quanto a gente ainda não consegue descrever bem o que é esse fenômeno, tá? Porque ele é bem da área da informação e muita tecnologia, de que antes intervalos de tempo que eram muito curtos e que às vezes não tinham desenvolvimento nenhum, hoje tem desenvolvimentos exponenciais. E isso diz respeito a tudo, desde eu vou me aproximar de objetivos que eu tinha, até uma tecnologia inteira, como a inteligência artificial, que vai do zero a estar presente no nosso dia a dia o tempo inteiro, em às vezes questões de meses, assim. Então pensar como isso conversa com o fato de que muito da visão que a gente tem de coisas inatingíveis passa a ser atingível. Só que tem que cuidar o quanto isso se torna uma regra pra gente, né? Que é o exemplo bobo que eu dei, tipo, eu não vou me tornar presidente do Brasil. Mas eu posso tomar decisões que estão de acordo com valores meus e são importantes pra mim. Mas então não depende só desse querer. Exatamente, não depende só disso. Pensa de novo. Questões de materialidade, questões de... Depende do querer desde que tu tenha as condições materiais e tenha acessibilidade àquilo ainda que ela não esteja aparente. Isso, e tem um ambiente que justamente
torna disponível aquela decisão. É muito do que tu falou de, tipo, e tu já refeiçou isso algumas vezes, tem pessoas do teu passado que tu nem sabe se estão vivas ou não, tu até já sabe que estão mortas, assim. Sim. Por quê? Porque aquele ambiente era difícil. E aí diz muito mais respeito à tua trajetória, o quanto tu saiu daquele ambiente, do que do ambiente em si. Se a gente descreveu o ambiente, a gente fala do quão oneroso ele era, o quão difícil ele era. E aí não é porque aquelas pessoas que estavam ali, elas todas eram semelhantes, todas pensavam igual e todas eram limitadas. Era mais de que eles não tinham muito como se desenvolver diferente. É como se tu tivesse na escuridão e não tivesse um Exato. palito de fósforo aceso, ou seja, é o que eu tenho. Exato, exato. E aí pensar que às vezes até quando a gente dá uma materialidade muito alta, assim, pensa em pessoas de alto calão aí, de dinheiro, poder, que mesmo assim não conseguem tomar decisões que são melhores para sua saúde, ou às vezes, enfim, com os objetivos que ela tem. Não, Então, tem um monte de ganhador de Mega Sena que ficou pobre de novo. exatamente, exatamente. Porque não soube administrar, sei lá, não estava acostumado. Tem muita... Nem adiantaria, talvez, né? Como assim? Não, eu digo assim, tu pegar uma pessoa, dando esse exemplo dessas pessoas que ganham muito dinheiro repentinamente. Tu tirar e dar tudo aqui, sem fazer, sem subir as escadas, eu digo assim. Sim. Dificilmente da pessoa também conseguir entender o que aconteceu. Isso. Tem dois tipos de estudo para esse tipo de população que eu gosto muito. Um desses, tu já meio que citou indiretamente, que é o fato de que a partir do momento que eu te dou muito recurso, mas tu não sabe o que fazer com esse recurso, a chance é que tu perca ele. Tem outro tipo de estudo que é muito legal, que é o quanto pessoas que ganham uma quantidade de dinheiro gigantesca, se a gente acompanha a felicidade delas ao longo do tempo, elas têm um pico, tem um aumento muito grande de felicidade e depois volta para o basal. Volta basicamente para onde estava. Tem um aumento sensível em relação a não estar no mesmo nível que estava, mas fica muito estável. E isso serve tanto para exemplos de ganha muito dinheiro, quanto tipo deficiências físicas, assim, alguém que perdeu uma perna, perdeu um braço. Então, a partir do momento a gente tem uma tristeza muito grande e depois a gente volta mais ou menos para o mesmo padrão. Tu sempre volta, seja para cima ou para baixo. Exatamente. Porque a gente tem muitos processos que conversam com isso. Esses são estudos que eu gosto muito, até porque eles demonstram muito de vários fenômenos que a gente trabalha na psicologia. Um deles é o de dessensibilização. Às vezes, algo que é muito novo para mim, eu fico muito assustado, muito mexido com aquilo. Se eu te expor a esse mesmo fenômeno umas 10 vezes, eventualmente tu vai dessensibilizar. Pensa a primeira vez que tu fez algo sensacional, e aí depois tu fica, sei lá, mesmo sempre. Então, vou encorar de novo no jiu-jitsu. A primeira vez que eu fui fazer jiu-jitsu, eu tava nervosíssimo. Eu pensei, este ambiente aqui é assustador, não vai dar muito certo, eu tô com medo. Cheguei lá, faz um ano que eu tô treinando mais ou menos, e eu nem legal, sinto. Eu faço no piloto automático o caminho para chegar lá. Olha, e tu tá gostando? Então, tô gostando bastante. Então pensa o quanto uma primeira exposição ela mexe com a gente, e isso é uma questão até filogenética, né? Como animais, a gente tem isso. Sim. Só que depois de um tempo, a partir do momento em que eu tenho muitas exposições aqui no mesmo fenômeno, eu me acostumo. Por isso que ele sempre volta para aquela 12/8, por exemplo. Exatamente. E, de novo, essa é uma das vias que explica isso, que é a dessensibilização. Mas tem várias outras vias, até porque, por exemplo, a felicidade, a gente consegue notar isso de forma bem observável, assim, que principalmente por coisas que são materiais, assim, a gente tem olha só, e depois normalmente não mexe muito com a gente. Enquanto uma experiência, se eu fizer uma viagem, se eu conhecer algum lugar novo, se eu conhecer uma pessoa nova, a chance é que eu fique mais tempo nesse reforçador mais alto, porque ela se sustenta de uma forma mais marcada do que algo que é da materialidade, assim, seja de novo dinheiro, ou alguma compra que eu fiz. Por isso que o meu reforçador tá tão alto, amor, contigo. Vai mais uns 10 anos, tá? É justamente uma experiência, né? Não é algo material, assim. Talvez tu comprasse alguma coisa, seria muito Mas eu vou rápido. te dar como exemplo, eu sempre quis ter um carro, tá? Comprei o carro, fiquei uma semana depois, por que eu fui fazer isso? Eu sou idiota, não vou te falar. O que tu fala, Bernardo, também pode ser comportamental, né? Porque você se adapta. Quando tu conheceu, tu viu com o Tobias, tu disse como que ela consegue. Cara, é verdade, cara. Hoje pra mim é só minha vida, tipo assim, ó. Isso. Quando eu conheci a Renata, eu sou padrasto, eu te comentei, né? A Renata é mamãe de um menino de 10 anos que tem autismo nível 3 de suporte não verbal. E ele tem
eu não sei como é que se diz, mano, que ele não fica muito tempo fazendo a mesma coisa. Ele troca de atividade. Muito rápido, mas assim, não dá 2 minutos, 3. E aí no início, cara, sabe aquele urso? Sim, te surpreende, assim. Cara, eu olhava a Renata, eu falava assim, meu Deus, como é que ela consegue fazer isso? Não tem como, cara, não tem como. E aí, pô, fui indo pra mim, cara, assim, é minha vida hoje. Só minha vida, só tá vendo? Exatamente. No início eu só ia, pô, cara, não tem como, meu, como é que ela consegue, como que ela consegue ser bonita ainda? Como? Não, e nota que isso é pro bem e pro mal. Não é isso. Às vezes a gente tá exposto a uma coisa que é assim, ó, assustador, o quanto é oneroso, o quanto nos dói, o quanto parece, nossa, como é que essa pessoa tá resistindo? E aí a pessoa resiste. E aí tem pessoas que ficam em ambientes assustadores, assim, justamente porque dessensibiliza. A pessoa consegue ficar ali. Isso isso a gente pode usar até pra guerra, né? Quando tu mata Exatamente. mata 2, mata 20, já é tudo igual. Exatamente. Tá matando tudo igual. Exatamente. Então vai pros 2 lados. Exatamente, vai tanto pro bem E quanto pro aí, mal. cara, assim, ó, eu fiquei, pá, daí hoje eu nem acho. Eu acho que de onde que vai pra ele, vou fazer. No início, tu sabe, aquele eu falo, nós dava risada. Cara, eu ficava assim, meu Deus, ele tá fazendo isso. Aí eu vou lá, faço aquilo, quando vê não é mais aquilo, agora é isso, agora não sei o quê. Falei, meu Deus, eu ia dormir, cara. Eu falava pra Renata, cara, teve um dia, os primeiros lá, assim, eu falei, meu Deus, eu tô hoje assim, ó, destruído, eu tô morto, eu tô... Depois, cara, só vai a vida do cara. Hoje ele vem. Totalmente. Carrinho ele perde, porque ele é não verbal, mas ele, por exemplo, água, ele perde, assim, ele nomeia. O que ele quer? Iché, chiclé, inho, carrinho de lomba. Eu tenho que pegar o carrinho de lomba. E ele é do tamanho da Renata de altura e 2 da Renata de largura. E eu tenho que subir uma lomba com ele, cara. Pra mim é minha academia. Na subida ela faz cardio. Pra que se eu vou andar de carrinho com o Tobias fazer cardio pra quê? E a academia é um ótimo exemplo do quanto esse fenômeno não é só encefálico ou do dia a dia, ele também é de composição corporal. Então a gente tem adaptações que a gente faz fisiológicas, assim, de musculatura, de tendões, ossos, que se adaptam àquele exercício. Então pensa que, sei lá, a primeira vez que tu agachou com uma barra, por exemplo, era muito oneroso, muito difícil, depois de um tempo todas as adaptações estão ali e tu consegue fazer facilmente isso. E muitos dos fenômenos que a gente trabalha em treinamento físico, como condicionamento, isso tudo é decorrente disso. Então, é uma outra forma de ver, até em termos mais fisiológicos, corporais, o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno. É verdade, né? Porque eu queria sentir aquelas dorzinhas que, por exemplo, eu tô treinando há 1 ano e pouco, eu já não sinto mais a dor, aquela que eu gostava de sentir, já não sinto mais, que o cara tá acostumado, é o mesmo fenômeno, né? Exatamente. E pra dor é um exemplo de que se tu ficar umas 3 semanas aí sem treinar, a chance é que se tu voltar a treinar, tu vai sentir a dor de novo. Justamente porque a gente perde essas adaptações, elas não são eternas, assim. Então elas requerem o condicionamento pra cima dele. Olha que legal, né? Ô Bernardo, eu quero te fazer uma pergunta agora que tem a ver com comportamento, mas a gente vai sair um pouquinho daqui, tá? Que aí é uma curiosidade mais minha por algumas coisas que acontecem e tal, tá? Por que é que tem pessoas, ou se tu já te deparou com alguma, que precisam parecer boas? Como assim parecer boas? Parecer boas. Dá um exemplo. Assim. Vou te dar um exemplo. Meu caso, com o Tobias, tá? Tudo que eu faço com o Tobias, eu não coloco em lugar nenhum, né, amor? Eu ando na caçamba com ele, a Renata dirigindo. Então eu faço muita coisa com o Tobias e as pessoas nem sabem a minha vida. É só a minha vida particular ali em casa. Vou pra piscina com ele. Esses dias no inverno, aquele sem vergonha me botou dentro da piscina. Me pegou na mão. Tu, Tobias, não. Me botou dentro da piscina. Entrei na piscina gelada, né, mano? Gelada. E ele começou, de fora da piscina, a se abaixar para eu me abaixar aqui, ó. Aí eu dei uma baixada até aqui e saí correndo, né? Então tem coisas que a gente não fica... Mas... Porque eu não quero... parecer bom para as outras pessoas. Eu só quero viver minha vida do jeito que eu sou. E eu não sou tão bom assim, eu acho, quanto... acho que ninguém é tão puramente bom. Mas tem pessoas que... Por exemplo, se eu fosse uma pessoa que eu quisesse parecer muito bom, eu ficaria postando, mostrando, botando
pra família, pra nossa família lá, pra família da Renata, pros grupos, tudo. O tempo inteiro o que eu tô fazendo com o Tobias, por exemplo. Tô te dando como exemplo, né? Sim, sim. Por que isso? Que fenômeno é esse que eu tenho dentro da minha cabeça que eu preciso provar pro Bernardo, pro Bill, pra Renata, que eu sou, olha como eu sou bom, olha o que eu faço com o Tobias, que é uma criança autista não verbal, olha como eu sou um bom marido pra Renata, porque eu ajudo a cuidar do filho dela. Por quê? O que acontece na cabeça? E às vezes talvez eu nem seja tão bom assim. Fato. Entende? Tem muitas camadas aí, eu vou tentar destrinchar todas que eu lembro, que é capaz de eu até deixar passar algumas camadas aí. Eu vou pegar primeiro a camada comportamental, só porque a gente já tá falando sobre isso, né? Do quanto para um comportamento aparecer, ele tem que ser reforçado, né? Então, basicamente, a ideia do reforçamento, né, o benefício que eu coleto, digamos assim, de um comportamento vai fazer com que o comportamento apareça mais. Então, nota que tem muitas pessoas que acham um reforçador o quanto a estética de parecer bom é benéfica para elas. Então, tipo, as pessoas dizem, olha só como tu é bom, olha só como tu é isso, olha só como tu é aquilo. Se eu postar uma foto, sei lá, tirando uma pessoa que tá numa situação de rua dali e alimentando ela, vai receber um monte de likes, assim vai. De novo, não precisa ser uma coisa de rede social, mas a gente pode usar ela como um exemplo aqui. O quanto existem reforçadores dentro da demonstração de bondade, algo nesse sentido. Essa é uma camada comportamental. Uma outra camada é o quanto existe uma diferenciação entre estética e conteúdo, né? A estética de algo diz respeito ao quanto ele parece ser algo, parece ser aquilo, e o conteúdo é o que ele legitimamente é, digamos assim, no mais próximo que a gente teria de verdade, digamos assim, um conceito mais filosófico aí. Então, existe de novo uma camada comportamental, uma camada que diz respeito do quanto eu posso parecer algo ao invés de ser aquilo, então eu jogo um pouco com a estética daquilo, e, finalmente, uma camada que diz respeito ao fato de que... Calma aí que eu até esqueci como é que eu ia frasear isso. Que isso a gente vê isso muito em rede social e também é um conceito que está mais dentro da política, mas serve para muitas coisas, que é a sinalização de virtude. Assim, o quanto atualmente, seja por motivos de que eu quero pertencer a um grupo ou quero pertencer a outro, eu sinalizo uma virtude para as pessoas saberem mais ou menos onde é que eu estou. Então, se eu julgo bondade, solidariedade ou, por exemplo, cuidar de uma criança autista como algo que é da minha tribo, então eu vou sinalizar aquela virtude. Vocês não cuidam de autistas por aí, eu cuido. Então tem toda essa questão de que tem várias camadas, tanto comportamentais, quanto, de novo, de estética e conteúdo, quanto finalmente de que... E aí vão se combinar vários temas na sinalização de virtude. O quanto eu preciso sinalizar uma virtude para dizer que eu sou muito bom naquilo, eu valorizo aquilo, olha só como eu faço isso, enquanto é basicamente só um fenômeno de demonstrar algo ao invés de realmente eu defendo aquela ideia, eu acho isso importante, isso é um valor meu. E aí nota que com o teu exemplo a gente consegue ver que tem um valor atado a tu cuidar do Tobias, por exemplo, muito mais do que um objetivo de, olha só, quero aumentar os meus seguidores autistas, quero parecer mais próximo da comunidade autista, quero, sei lá, demonstrar que eu sou uma pessoa solidária e que cuida dos outros. Sim. Então, quando a gente pensa mais num valor, a gente pensa mais num processo, e a gente pensa mais que tu vai fazer isso, não importa se for o Tobias, o fulano, ciclano, beltrano. Enquanto se a gente olha pela outra via, a gente vê tanto o fenômeno de sinalização de virtude, quanto da estética, quanto talvez um objetivo lá de parecer uma pessoa mais bondosa. Então isso explica um pouco desse fenômeno que, de novo, tem muitas camadas aí. Mas essas são as que mais emergem, assim, digamos assim, da pessoa ficar cada vez mais postando esse tipo de coisa ou parecendo algo, muito mais do que, de fato, tendo valores que são associados aqui. Olha só, cara, eu tenho comigo, e aí, assim, é um cara leigo falando, tá? Mas eu tenho a impressão que quanto mais eu quero parecer algo, menos eu sou de verdade. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Quanto mais eu ficar postando foto com a Renata na rede social, mostrando o tempo inteiro que a gente é feliz, até que a gente não posta muito, né, mano, dia a dia, mas eu digo, quanto mais eu quero mostrar, olha como a gente tá feliz, como não sei o que, me parece que lá na hora de dormir no travesseiro não é bem aquilo. Me parece que... Por que a necessidade desse reforço que não é real, digamos? Eu não sou aquilo, mas eu preciso ser reforçado por aquilo. Eu diria que eu não sou, entende? A resposta disso é bem filosófica e dá para ir para várias direções. Tá. Algo que eu conseguiria puxar que é bem mais observável assim é perda de oportunidade. Então pensa o quanto mais a gente ficar
demonstrando algo ao invés de fazendo aquilo, eu tenho uma perda de oportunidade clara ali. Então eu poderia estar estudando mais, mas eu estou postando eu estudar. Eu poderia estar treinando mais, mas eu postei o meu treino, e assim vai. Então existe uma janela de oportunidade que tu poderia estar de fato fazendo aquilo, mas tu usa parte daquele tempo, ou parte daquela disponibilidade, para justamente demonstrar. Então isso diz respeito a muito do que tu trouxe, de que as pessoas elas estão parecendo muito e fazendo pouco. Então, se eu estou parecendo é porque eu estou investindo tempo em parecer, e essa oportunidade era bem melhor investida em fazer de fato. Então isso diz respeito a eu parecer que sei de um assunto ao invés de estudar sobre ele, algo nesse sentido. Agora, uma outra parte diz respeito a justamente isso. Nota que os reforçadores de quem estuda um fenômeno, eles são muito mais longitudinais e demoram mais do que eu só te postar uma foto que, li esse livro inteiro aqui. Eu faço isso em 2 segundos. Eu recebo muitos reforçadores de curto prazo, ao invés de fato me debruçar, ler aquele livro, entender aquele fenômeno. Seria quase como uma droga em relação à academia. Exatamente. Que vai vir, olha só. Exatamente. Muito legal. Bernardo, tá chegando na tua hora, infelizmente. Um dia nós vamos vir aqui para ficar bebendo. Um dia nós vamos ficar aqui só para ficar conversando. Um dia tu vai vir para nós ficar conversando. Nós vamos só sentar e te bombardear de coisa. Porque é muito legal, né? Porque o comportamento humano, ele Sim. É algo que tem apelo, né? Assim, a gente gosta de saber e tal, entender melhor. Até porque a gente é humano e tem comportamento também. Exato. Alguns certos, outros nem tanto. E tem uma frase que eu nem falei, eu fiquei pensando que eu deveria ter testado essa frase agora. Mas manda! De que, às vezes, quando a gente olha retrospectivamente, ou a gente vai olhar esses fenômenos, uma frase que vem muito, eu falo muito nos meus pacientes, é: todo comportamento tem uma função. Às vezes a gente não entende muito por que um comportamento se manifesta, e isso é muito do que tu falou agora, né? Tipo, talvez tu pudesse... Esse mesmo fenômeno que tu escreveu, talvez tu pudesse dizer: eu não entendo porque as pessoas ficam postando tudo isso. Eu não entendo por que elas vão atrás de estética. Eu não entendo por que elas querem parecer. Então daria uma ideia de que tu não compreende aquele fenômeno. E aí, se a gente usasse essa ótica, né? Todo comportamento tem uma função, a gente percebe que a função desse comportamento é justamente pegar reforçadores ali de que, eu sou isso, ou pegar likes no Instagram, ou pegar a forma que as pessoas vão me ver vai ser como uma pessoa boa. Então a função daquele comportamento é justamente focado nesses benefícios que a pessoa coleta, nesses reforçadores. Então a função está bem atada a isso. Enquanto para outras pessoas talvez tu nem entenda assim, mas por que isso acontece? Então todo comportamento tem uma função. Saiba que talvez a gente não percebe isso, mas se a gente analisar, principalmente retrospectivamente, a gente consegue ver benefícios que a pessoa coleta, reforçadores que estão ali, justamente com esse exemplo que tu falou. Tipo, se tu olhar alguém que é 100% estética, digamos assim, e aí tu achar que a vida da pessoa é muito estranha, tu não entende aquilo, se tu olhar de perto, tu consegue ver que talvez a pessoa mesmo descrevesse: não, eu faço isso porque todo mundo acha que eu sou um cara bondoso, tá pessoas dizendo: tu não é um referencial de bondade, tu é uma pessoa que ajuda os outros. Esse é um reforçador, é ser visto como um cara super bondoso, assim. Cara, eu tinha tanta coisa pra te perguntar, meu. Nós vamos ter que marcar um terceiro aí. Hat-trick, vai ter que ter. Cara, que pena que tá terminando. Mas tem compromisso, não tem problema, vamos lá. Alguma pergunta que não saiu, tu sabe que a gente tem o roteirinho no fim. Eu ia te perguntar se isso se mantém. Ainda assim, se a gente tirou alguma coisa, porque a gente tirou a música, Bernardo. Tá. Porque a gente teve problema. Imagino. Aí a gente tirou, então não tem como. Mas aí, beleza. Pergunta saiu alguma que não saiu? Se teve, faça e pode responder. Eu teria dito essa do comportamento tem uma função, mas eu lembrei antes, não. Tá. Boa. Cara, sobre comportamento. Tô pensando. Eu imaginei que era copyright. Assim como no primeiro episódio que eu vim aqui, eu vou demorar pra conseguir pensar numa né? Tu lembra? daí, porque... Cara, uma coisa que tu não citou... Pera, deixa eu ver como é que eu fraseio isso. Pera aí. Outra vez eu peguei o Bernardo com essa pergunta. Né? É verdade? Lembra? É verdade. Tentando lembrar. Calma aí. Eu ia falar, mas me fugiu. O pior é que eu acho que o que eu ia citar meio que já entra nessa alçada disso, né? Que é o quanto muitas vezes a gente
engaja com pessoas até do nosso cotidiano, da nossa vida, assim, e a gente não entende muito por que elas seguem naquela direção, seguem naquele fenômeno, assim. Então pensa justamente pessoas que engajam com a mesma coisa, e aqui não é, o exemplo clássico é a substância, mas pensa que tem muitos tipos de comportamento que são onerosos pra gente, assim, sei lá, consumo de pornografia, ou a pessoa que tem, sei lá, muitos... Nós falamos sobre isso, né, amor? A gente falou sobre isso. Ou muitas, sei lá, a pessoa tem muitas oportunidades na vida, mas acaba não aproveitando as oportunidades. Então pensar que, mesmo para esses casos aí, seja pela via que a gente já explicou hoje, de tudo isso é uma cascata comportamental, digamos assim, e aí muito se sustenta ao longo do tempo, seja porque eu citei agora de que, por mais que a gente não entenda aquele fenômeno, a gente consegue pensar na função dele. E é até um comportamento mais aditivo, como consumo de pornografia, consumo excessivo de internet, algo nesse sentido, também vai ter justamente esse jogo da função ali. E se a gente analisar cada comportamento por cada momento ali, a gente consegue ver que a pessoa busca reforçadores, busca benefícios ali, que talvez para nós não pareçam benefícios, e aí é muito mais um julgamento nosso do que para aquela pessoa ali. Sim. Ô, cara, agora me surgiu uma pergunta, olha só. Ô, cara, quando tá nas tuas relações e tal, tu fica conversando com as pessoas e tu fica pensando, olha o que o cara tá decidindo, eu sei por quê. Tipo assim, tu faz essas análises não, pior que no não. dia a dia, sabe? Pior Tipo, que pô, não. o cara sabe por quê, né? Ai, idiota, tá fazendo errado. Não, pior que não. Não, cara. Eu inclusive, eu lembro quando eu comecei a estudar psicologia, eu fiquei pensando, cara, deve ser muito louco esse fenômeno, porque eu primeiro nunca pensava nele, assim. Mesmo quando estudante de psicologia, eu ficava tipo, nossa, as pessoas têm uma concepção de que aquela pessoa tá sempre analisando as pessoas. Sim. E eu acho, nossa, nunca pensei nisso. E aí, ao longo do tempo, isso nunca meio que se desenvolveu em mim, assim. Pensa que... O exemplo do cardiologista, né? É muito difícil que ele vá... Vamos supor, ele tá num ambiente, todo mundo ali tá comendo carne vermelha cheia de gordura, tá fumando e tá bebendo, e não fica tipo... eu sei por que tá todo mundo nessa situação verdade, aqui. né? Todo mundo aqui tem hipercolesterolemia, vai ter alguma doença cardíaca. Não, é bem provável que ele fique lá... Eu estou amando esse ambiente, estou gostando de estar aqui, verdade, tá tudo bem. Então, pensar o quanto... essa forma de, seja por análise de outros, seja outros fenômenos assim, eles nos distanciam da experiência que a gente está vivendo ali. É bem provável que se tu me ver na minha vida, eu estou imergido naquela experiência ali. E há muito custo, tá? Não tô falando que isso é simples para mim. Muitas vezes eu tô no piloto automático ali, se eu tô me locomovendo, então eu não tô pensando nada. Mas se tu tá me vendo numa experiência, eu estou com amigos, eu estou com algum ambiente, é bem possível que eu seja imerso naquela experiência ali. Porque eu sempre penso, bom, se eu tô aqui é por um motivo, então vamos tentar aproveitar muito essa experiência. Ô, cara, e autoanálise tu faz, tipo, pô... Faço. Tipo assim, olhando pra trás. Sim. Por que eu cheguei aqui, as coisas que eu com fiz, certeza. tu faz. Eu, inclusive, falo sozinho pra cacete, inclusive na rua. É bem possível que tu me veja andando na rua, eu tô falando, e agora com o advento dos fones, então sim, parece que eu tô numa ligação, mas eu tô falando sozinho. Não, se eu estiver falando sozinho, eu falo, Renato, acho que o Bernardo... Então, a estética de estudou falar... demais, né? Exato. A estética de falar sozinho é tenebrosa, parece que a pessoa é maluca, mas eu totalmente falo sozinho em casa, na rua, justamente pra poder externalizar muito do que eu tô pensando, assim. Porque às vezes se eu tô muito na minha cabeça, eu não tô muito consciente da cadeia de pensamentos. Então eu falo sozinho em voz alta pra pensar muito do que, seja de como é que eu agi naquela situação, seja do porquê que eu tô tendo alguma dificuldade, assim. Então, isso de autoanalisar eu tenho bastante. Com os outros é muito raro. Facilita tuas escolhas, não? Agora, Facilita. eu sei que tá no fim, mas vamos aproveitar. Facilita. Tu consegue analisar melhor, possivelmente, quando tu tem que fazer uma escolha. Tu coloca os prós e contras. O ruim é que é sempre a posteriori, né? Se eu tô falando sozinho, eu tô analisando tu já retrospectivamente. Tá, mas e na hora de fazer a escolha? Na hora é difícil. Tem uma frase em inglês que ela não é bem traduzida assim, mas é hindsight is 20/20. Então, tipo, pensa que os olhos, eles têm lá, não sei se é uma coisa dos Estados Unidos ou no Brasil, porque eu não tenho óculos, mas a visão perfeita é 20 em cada olho. E aí essa frase diz respeito o olhar depois do fenômeno é a visão perfeita, mas quando a gente tá vivendo, a gente não tá com a visão perfeita, não. Claro. Porque tu só pode saber o resultado depois que aconteceu, claro. Então, deve me ajudar? Deve, mas é sempre a posteriori. O difícil é na hora do aperto ali eu tomar a melhor decisão possível. Deixa eu meter rapidinho aí, vamos ver se o microfone me pega. Sabe que eu estudei administração, acho, um tempo na PUC, e a gente estudou comportamento do consumidor. Isso até hoje me persegue, mano. Quando alguém vem, eu tô precisando fazer foto, tu já pensa na frente, assim, eu sei que esse filho da mãe quer não sei quem, entendeu? Então o cara pensa, sabe? Sim. Estudando, a gente tenta ser preditivo, assim. Mas é difícil, né, Bernardo? Exato. Porque tu não sabe o resultado ainda.
Exato. Esses cortes temporais, eles dizem muito respeito a gente não... fica muito fácil, tipo, de novo, a posteriori fica muito fácil, ou às vezes a gente tentar ser preditivo, é semi-impossível conseguir predizer exatamente o que vai acontecer. Sim, claro. Então, às vezes, a gente pega um fenômeno em termos de corte de tempo, a gente vê que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, assim. Legal. Ô, Bernardo, vamos pra tampinha, então? Não, tem um recado, tu quer dar o recado pra galera aí do fim? Cara, Aí tu que manda. o ruim é que meu público atual, pro recado que eu daria é mais de psicólogos e psiquiatras, mas eu vou aproveitar aqui o Isso espaço. aí. Eu não lembro se eu citei isso no primeiro episódio que eu tinha, mas eu tô desenvolvendo um curso que é justamente para psicólogos e psiquiatras que querem trabalhar com transtorno por uso de substância. O nome é Desvendando o TUS, né, o transtorno por uso de substância. A ideia é justamente acompanhar a pessoa longitudinalmente, seja psicólogos ou psiquiatras que nunca atenderam transtorno por uso de substância, seja pessoas que já têm atendimento com esse público, justamente para melhorar, seja o olho clínico, atendimento, diagnóstico, tratamento, para pessoas que justamente têm, né, dificuldade com substâncias, que infelizmente no Brasil tem muita dificuldade para, seja de novo, acesso à saúde, seja de ter um tratamento que é de fato efetivo. Então, tem lá no meu Instagram, que é @psicobernardo, muitas das informações do curso, e também sempre peço para todo mundo que está me ouvindo também checar o Instagram da associação, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, que eu faço parte da diretoria. Lembrando que é um movimento que é muito disruptivo no Brasil, né? Então, seja na psicologia, seja na medicina, em qualquer área da saúde, em média, a gente não busca evidências científicas, a gente busca achismos, assim. Então, movimentos como o nosso, eu sempre tento trazer um pouco à luz, assim, que é importante. Legal. Ô, Bill, vê o minuto aí pra nós desse aí. Depois nós vamos fazer um corte do teu curso e a gente coloca lá na Por Instagram. favor, eu ia pedir. Claro, já marca. Eu ia pedir. Marcou Eu vim um minuto aqui para aí. fazer vários cortes, inclusive. Agora Entendeu? Posso botar aí? Só pra gente... 1h05, mas... Tá, peraí que o Bill vai fazer o cortezinho. Sim, ali. Tá. Foi? 1h05 mais ou menos, tá. Agora tô empolgado, tá bem maior do que isso. Tu viu? Aí, ó. Tá bem mais Vai encher. E tu viu que só tem água agora, né, Bernardo? Aham, Mudou tem. completamente. Não, mas é das anteriores. É das anteriores. É do tempo que se bebia ainda. Era isso então, Bill? Era isso. Posso me despedir? Cara, muito Não, feliz. só senta Não? aí, Tá, Bernardo. beleza. Deixa eu só me despedir da galera. Perdão. Vamos lá. Feito, galera. Salve, gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse episódio com o Bernardo. Tanto quanto eu gostei. E eu quero que vocês fiquem mandando aí depois no Instagram, quando eu colocar esse cortezinho, hat-trick, pra ele aparecer de novo aqui. Faltou coisa, hein? Porque é bom conversar com o homem. Até a próxima quinta. Esse episódio vai pro ar. Depois a gente vai dizer quando. Mas o Bernardo já vai saber. Feito, galera. Até a próxima. Tamo junto. Muito obrigado, gente.